Oi, gente, tudo bom? Sou a professora Maiara Brasil. Você me pergunta, professora, por que você está se apresentando? Professora, a gente já te conhece, a gente já passou mais de um mês vendo aquela senhora quase todo dia de segunda a quinta-feira, só escapava na sexta pra gente poder sobreviver. Gente, eu tenho que me apresentar porque agora nossas aulas estão sendo postadas, compartilhadas. E aí tem muitas pessoas que não sabem meu nome. Ah, a pessoa ficou famosa? Não, é porque, né? Tipo, os colegas estão assistindo, pessoas que nem sabem meu nome, os pais de vocês podem estar com vocês, então nós temos que nos apresentar, né? Então, eu sou a professora Maiara Brasil, Brasil mesmo, tá na minha identidade, Brasil não é fake. Sou licenciada em História pela UEMA. Gente, eu tenho um diploma na parede, viu? Tenho um diploma na parede, posso provar. E a Escola Coelho Neto me convidou hoje para dar uma aula, né, de Mesopotâmia, já é a nossa segunda aula. E, gente, eu sei que a primeira aula não ficou muito boa, eu tava um pouco nervosa. Gente, os professores também ficam um pouquinho nervosos. Os professores ficam um pouquinho nervosos, então perdoa, né? Que a gente fica um pouquinho, às vezes, tímida. Eu sou um pouco tímida. Então, Mesopotâmia, vamos começar a relembrar algumas coisas da aula passada. Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia significa o quê? Terra entre rios. Potamos vem de rios, vem de água. Meso vem de meio. Então, terra no meio entre rios, ali no meio entre rios. E, por causa disso, ali a Mesopotâmia, por ser num território perto do rio Tigre e do rio Eufrates, nós chamamos de Mesopotâmia. Né? Ficou bem simples, né? Mesopotâmia, terra entre dois rios. Que rios era esse? Tigre e Eufrates, tá? Onde é essa terra hoje, gente? É ali onde fica o Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia. É esse lugar aí, tá? Nessa região aí um pouco árida, e as terras que ficam perto do Tigre e do Eufrates eram terras férteis no meio daquele deserto. Então olha que legal, né? A história é bem legal, uma paisagem muito bonita, né? Por causa disso, porque tem os rios, aí tem as terras férteis, aí tem um deserto mais longe, distante. É uma coisa bonita de se ver. E aí, nós falamos na aula passada que a Mesopotâmia ela foi ocupada por vários povos, que não estudam a Mesopotâmia como um povo homogêneo. Né? O homogêneo vem de um só, de um povo igual. Não, a Mesopotâmia vai ser formada por vários povos que vão passar por esse território. Alguns vão ser escravizados, outros vão ser soberanos, vão ser imperadores, enfim, mas a Mesopotâmia vai ter vários povos, tá? Vai ter os caldeus, os amoritas, os acadianos, os sumérios, nós vamos ter vários povos que vão passar pela Mesopotâmia. Então a gente estuda a Mesopotâmia por povos. Por quê? Porque se a gente for falar da Mesopotâmia de forma geral, a gente não vai estar falando realmente do que aconteceu na Mesopotâmia. Nas aulas passadas, a gente começou a falar sobre os sumérios, então a gente vai dar uma pincelada hoje nos sumérios, porque eu sei, gente, que eu não falei muito, assim, do desejado que eu queria, né? Então não foi muito bom. Então nós vamos relembrar quem eram os sumérios. Os sumérios eram os primeiros povos a ocupar o território da Mesopotâmia, né? Eles aí vão ser muito importantes porque eles vão desenvolver a agricultura. A agricultura antes, é claro que nós vamos passar aí, depois que o homem começa a se sedentarizar. Lembra o que é sedentário? Lembra o que é nômade? Nômade, eles são aqueles povos que não têm uma moradia fixa, eles aproveitam os recursos da natureza e quando esses recursos acabam, eles não plantam, eles não cuidam, não criam nada, eles vão embora, eles vão para um lugar que já tenha tudo prontinho, só para eles pegarem e usufruir. E aí, os sedentários já é o oposto, são aqueles povos que vão ficando, eles já aprenderam a agricultura, que é a revolução agrícola, eles já aprenderam a cuidar de animais, então quando eles aprendem, né, eles vão começando a se sedentarizar. Para que eu vou viajar, passar um monte de dia fora? Vou ficar aqui na minha terrinha mesmo, eu vou aqui plantar na minha terrinha, vou colher os cereais da minha terrinha, vou criar aqui umas ovelhas, umas cabrinhas, aí eu vou tirar aqui o meu sustento. Para que eu vou ficar viajando para lá que nem doido? 15 dias aqui, 15 dias lá, ficar logo aqui no meu cantinho. Isso é o sedentário, né? O sedentário é aquele que se fixa no território e começa a viver e a explorar esse território, e quando esse território já não tem mais recurso, ele vai e cuida para que esse recurso seja reposto. Então são os primeiros povos a habitar a Mesopotâmia. Como é que eles se organizavam, gente? Eles se organizavam por cidades e estados. Ou seja, como a gente falou na aula passada, a Mesopotâmia é um território só. Então é um território, a Mesopotâmia. Mas dentro da Mesopotâmia nós vamos ter grandes cidades que são tão grandes que elas são um estado dentro da Mesopotâmia, ou seja,
Aí Lagash vai ter uma própria organização. Uruk vai ter uma própria organização. Ur vai ter uma outra organização, que são cidades importantes. Então, nós vamos ter aí Lagash, vai ser tão poderosa que vai ter o cara que governa Lagash, que é a cidade, vai governar o território da cidade e as cidades menores vizinhas, como se fosse rei naquela região. Então ele vai ser praticamente um rei na região que ele está governando, que é Lagash. Lá em Uruk já é outro governante. E aí essa cidade por ser tão poderosa, vai pegar as cidades pequenas vizinhas e vai governar nessa região como se fosse um rei. Em Ur também vai ser a mesma coisa. Em Ur nós vamos ter ali a cidade de Ur, o governante de Ur vai ser como um rei na cidade de Ur e vai governar como se fosse rei nas cidades vizinhas de Ur. Então isso faz o quê? Isso faz com que as pessoas tivessem, mesmo estando no mesmo território que é a Mesopotâmia, eles vão se organizar em cidades e estados, ou seja, cada cidade vai ter sua própria autonomia, sua própria lei, sua própria forma de se organizar, a sua própria forma econômica, a sua própria forma política, a sua própria forma de se manter, a sua própria forma de lei, de punição e etc. Então, cidades e estados são cidades que têm autonomia, formas próprias de se organizar na economia, na política e na sociedade. Esse povo sumério aí também vai ser os povos responsáveis pela primeira escrita, a escrita mais antiga que nós temos registrada no mundo, que é a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, como eu falei para vocês na aula passada, eu achei o livro, gente, eu arrumei meu quarto, eu achei o meu livro, que é esse aqui. Nós vamos entrar agora nessa unidade aqui, tá bom? É a Mesopotâmia, nessa unidade aqui, que é o Antigo Oriente Próximo, que tem esses zigurates aqui, nós vamos falar desses zigurates mais tarde, já. Na página 5, você vai ver o que eu estava falando na aula passada, que é a escrita cuneiforme. Né? Não era ainda no papelzinho como esse aqui que vocês estão vendo, não era a canetinha como essa que vocês estão vendo, não. Era assim, ó, a escrita cuneiforme pegava assim a argila, né? Pegava a argila ainda mole, úmida, aí pegava uma haste, como se forma assim de uma cunha na pontinha, assim, na cunha meio aguda, né? Ou era de madeira ou era de ferro. E aí eles pegavam com a argila ainda mole, eles faziam pictogramas, tá? Pictogramas eram essas escritas aqui, parecendo, assim, eu já vou aproximar pra você ver, no slide que eu vou mandar pra vocês tem, no livro de vocês tem na página 5, aí eu vou ampliar aqui só pra você dar uma olhadinha, ó, tá? Ó, tá vendo? Esse tipo de escrita aqui, tá? Aqui, ó, vou dar um exemplo de uma aqui, tem um triângulozinho e um fiozinho ligando esse triângulo. E aí esse triângulo tinha um significado, tinha ali... A grafia tinha um significado. Se mudasse a posição um pouquinho, já era outro significado. Então, isso aqui é a escrita cuneiforme. Cuneiforme por quê? Forme de forma e cune de quê? Porque, ó, tá aqui a haste e a ponta era em forma de cunha, né? Então, aí por isso que era cuneiforme, porque era escrita de forma assim, ó. Pegava a cunhazinha e fazia as escritas, as grafias, os pictogramas, tá? Então... essa era a escrita cuneiforme. E o zigurate, gente, lá na página 8, vocês vão encontrar o zigurate. O zigurate era o quê? O zigurate era esses templos aqui maravilhosos, lindos, né? Olha, gente, eu sou doida pra ir. Ainda não fui pessoalmente, não, mas um dia eu vou, né? Zigurate, que lindo esse zigurate. Os zigurates eram templos religiosos que as pessoas levavam oferenda aos deuses. Os primeiros zigurates, eles foram feitos aí pelos sumérios. Um dos mais antigos tem cerca de 4.000 anos e 100 antes de Cristo. Então, a Mesopotâmia, a gente tem mais de 4.000 anos na Terra. A escrita foi em 3.350, mas os da Mesopotâmia vem de bem antes. E aí, como eu falei para vocês na aula passada, o surgimento deles é muito antigo, 4.000 anos antes de Cristo. Aí você soma 2020, nós somos em 2020, 4.100. Então, bora fazer a soma, dá 6.120 no mínimo, 6.120 anos antes de Cristo, não, 6.120 anos. Gente, é muita coisa, é muito antigo. E aí, ó, lindo, olha que coisa linda, intacta. Tem alguns prédios hoje em dia que não tem nem 10 anos, tem nem 20 anos, já estão caindo em cima do povo, matando as pessoas, engenheiros que fazem coisa mal feita, já tá caindo. E aqui não, gente, ó, tem mais de 6.000 anos. Lindo, sabe? Eu acho lindo, eu tenho vontade de ir lá. E um dia vocês me levem, tá? Vocês podem dar um tour pelo mundo. Depois que esse corona acabar e vocês me levem para viajar com vocês, por favor.
E aí os zigurates eram templos em que os sacerdotes, eles levavam as oferendas aos deuses. Não era qualquer pessoa, era o sacerdote. O sacerdote era a pessoa preparada para levar as oferendas aos deuses, porque vai que o Deus não gosta de oferenda, tinha que fazer tudo certinho, tudo preparado. Uma pessoa separada, que sabia de todos os rituais, sabia de todo o esquema, e aí a pessoa levava essas oferendas aos deuses. Por isso que os zigurates eram enormes para chegar perto do céu, e aí perto do céu as oferendas iam ficar perto dos deuses, e aí eles iam lá e faziam todos os ritos. Se os deuses se agradassem, não ia cair nada de ruim para os humanos, né? Todo mundo ia ficar em paz, ia ter uma boa colheita e tudo mais. E aí também eles vão estar tão próximos, os sacerdotes vão estar tão próximos aí do céu, que vai surgir a astronomia, a astrologia, que é uma ciência fantástica, né? Que observa o céu, e do céu dá para ter tanta exatidão sobre as estações do ano e sobre os dias, as semanas. Então é por isso que a Mesopotâmia também vai ter um calendário. Mas esse calendário aí guarda aí um pouquinho, que eles vão desenvolver melhor ali com os acadianos. Então aí nós vamos ter os sumérios como uma das civilizações mais bem estruturadas da antiguidade. Incrível também, são incríveis. Gente, 4.000 anos e 100 antes de Cristo, é muita coisa. Eles já tinham construído os zigurates, já tinham observado o céu, já tinham se organizado em cidades e estados, já tinham muita coisa mesmo. Então, para mim é um povo fantástico. É incrível quando eu vejo essas imagens desses zigurates, a gente vê que, na verdade, a gente não é melhor do que eles. Eu não conseguiria fazer um prédio. Gente, se eu fizer um castelozinho na praia, conseguir que ele passe pelo menos daqui, tá aqui o chão e aqui tá o castelinho. Se eu conseguir que ele fique desse tamanho aqui, eu já fico feliz, porque eu sou péssima nessas coisas e eu fico olhando aqueles... Claro que eu não vi pessoalmente, né? Mas eu fico imaginando aqueles zigurates enormes, como são bem feitos, né? E mais de 4.000 anos, nossa. Aí a gente pensa, são primitivos. Não são primitivos. Cara, história é legal, abre seu coração, dá uma chance pra história. Isso aqui é legal, eles são... A gente tem que aprender com esses povos antigos para que a gente possa entender que algumas coisas podem ser melhores, sabe? Então, os sumérios, eles vão ser legais, vão ser importantes, mas por que eles vão cair? Por que eles vão ser conquistados por outros povos que nós vamos estudar hoje? Porque os sumérios, eles começam com o poder descentralizado, tinha alguns governantes que ficavam brigando entre si, e aí duas cidades importantíssimas, cidades-estados importantes, que era Lagash e Ur, começaram a brigar, e essas duas eram tão fortes, que acabaram enfraquecendo com essas guerras. Todo mundo ficou concentrado nesse conflito e acabou enfraquecendo a Mesopotâmia. Quando a Mesopotâmia se enfraquece, se distrai com esse conflito, abre brecha para que outros povos conquistem. E aí os acadianos, que são povos mais o sul, né, mais a parte sul da Mesopotâmia, eles vão lá e conquistam o território da Mesopotâmia, dominam os sumérios, né, que são origem semita. Lá na Bíblia também tem falado sobre eles, dá uma olhadinha que vocês vão gostar. E aí eles invadem a Mesopotâmia, dominam os sumérios, que estão ali envolvidos com conflitos internos, e aí eles vão se aproveitar de todos os moldes sumérios. Eles não vão destruir a organização dos sumérios, eles vão aproveitar tudo de bom que os sumérios já tinham construído e só vão ali trocar as cabeças, ou seja, eles vão ser os governantes. Só que eles não vão tirar os governantes das cidades, né? Eles vão deixar os governantes sumérios lá na cidade, só que esses governantes vão ser submissos aos acadianos. Esses governantes vão estar sendo submissos às ordens dos acadianos, e os acadianos vão dominar realmente. E aí, além de ser submissos aos acadianos, eles ainda vão pagar tributos altíssimos aos acadianos. Então, os acadianos são os que realmente vão dominar o território da Mesopotâmia nessa época, que é mais ou menos ali 2.350 a.C. Tá bem. Então, os acadianos, eles vão ser importantes para a Mesopotâmia. Por quê? Porque eles vão ser os primeiros que vão unificar a Mesopotâmia. Lembra que eu falei que era cidades-estados, que era descentralizado? Então, o primeiro império da Mesopotâmia e também provavelmente do mundo, porque a Mesopotâmia é uma das mais antigas civilizações, vai ser o Império Acadiano, o Império da Mesopotâmia. O primeiro império vai ser aqui no período acadiano, que é o que é império, gente? Olha, poder descentralizado é cada governante no seu canto governando como se fosse rei. O império não. Ele pode até ter governantes ali nas cidades, mas todos esses governantes são submissos a uma pessoa, que é o imperador. O imperador vai ser
a autoridade máxima, ele que vai mandar nos outros governantes. E aí entra aqui Sargão I. Sargão I foi um dos mais importantes imperadores. Ele fez grandes coisas, né? Uma das coisas mais importantes que Sargão fez foi expandir o território, porque o imperador ele não se contenta, imperador a gente não se contenta ficar no lugar só com aqueles territórios que ele já conquistou. Imperador quer conquistar mais, expandir, ampliar suas fronteiras. Então, Sargão I, ele expandiu ali para aquele rumo. Pega o mapa aí que você vai ver que a Mesopotâmia fica pertinho ali do mar Mediterrâneo. Ele expandiu pro mar, até o mar Mediterrâneo, e expandiu também na Turquia, ele expandiu o território da Mesopotâmia. Isso foi um grande feito, porque ele conquistou mais terras, mais poder. Porque a base ainda, o poder ainda estava aí na terra, o poder ainda estava concentrado na terra. E aí ele também vai fazer algo diferente, que é uma das primeiras... Claro que a Mesopotâmia vai inaugurar muitas coisas, então eles vão inaugurar também a dinastia. O que é a dinastia? Uma dinastia hereditária. Dinastias são famílias no poder. Então ele vai fazer o quê? Sargão I, ele vai colocar como ordem que assim que ele morresse, o filho, depois o neto, depois assim por diante, vão ficar aí governando no lugar dele, na função que ele estava. Ou seja, o poder seria hereditário. Se ele era imperador, o filho ia se tornar imperador, o neto ia ser imperador. E como eles eram patriarcais, ia ser hereditário, ia ser de pai para filho. Quando é patriarcal, é de pai para filho. Quando é matriarcal, é de mãe para filha. E a sociedade da Mesopotâmia, como a gente vai ver até nas leis de Italião, você vai ver que eles eram extremamente patriarcais, né? Enfim, mas isso é uma aula para outro dia. Então, era hereditário e era patriarcal. Ou seja, era de pai para filho. Tá? Então, Sargão foi o primeiro a abrir aí no mundo da humanidade a dinastia hereditária patriarcal, que era o quê? Ele era imperador, o filho ia ser, e o neto também, e assim por diante. Então, isso foi uma das coisas mais importantes que Sargão fez na Mesopotâmia. Claro que nós vamos ver que, infelizmente, o netinho dele não vai segurar o governo. E depois que o netinho dele morre, aí não tem mais ninguém para assumir, a Mesopotâmia vai ser atacada por outros povos. Mas isso é uma história para daqui a pouco. Então, como era a parte militar da Mesopotâmia? Então, os acadianos eles vão estruturar as tropas. Eles vão dar preferência para a mobilidade das tropas. Né? Vai ter um exército forte, militares fortes. Como é que esses militares se vestiam? Eles usavam uma lança. A lança era muito bom, porque era leve e ao mesmo tempo não precisava ficar tão perto assim do inimigo. Ficava assim de longe, dava legal para atacar. Tinha o cara também o cara que levava a lança, levava também um escudo, que em pé ficava mais ou menos aqui nessa altura. Então dava para dar uma agachadinha e se viesse qualquer coisa, dá uma agachadinha e se protege. O capacete, que os romanos vão chamar de elmo, mas eles aqui não tem uma definição de elmo, eles vão botar um capacete de ferro ou de qualquer outro metal resistente. E como eles andavam em longas distâncias nos desertos, nessas expedições, e é o deserto quentíssimo, né? Eles usavam como se fosse um sobretudo para proteger do sol e para nos pés, para calçar os pés. Claro que quente, né? Areia nunca fui, mas meu imaginário que o chão é quente. Eu fui para Barreirinhas, abrindo aqui uma aspa enorme, um parênteses enorme. Eu fui para Barreirinhas, aí eu pisei lá o chão na areia, pensando que ia ser quente. Nossa, Barreirinhas, Lençóis Maranhenses. A areia bem friazinha, né? Porque dizem que enfim, eles têm uma explicação lá geográfica, que a gente não vai entrar nisso hoje, porque é de geografia, mas depois eu explico para vocês nas aulas presenciais, fecha parênteses. E aí os militares, eles andavam com as sandalinhas, porque a areia do deserto era muito quente, tinha a lança, tinha o escudo, capacete e sobretudo. Por que era só isso, gente? Para dar mobilidade para eles. Porque botar muita coisa pesada fazia com que eles ficassem mais durões assim, e aí não tinha como ser ágil na hora da guerra. E aí, se você fosse ágil, era preferível que você fosse ágil do que você for resistente, porque aí se você for ágil, você você consegue vencer o seu inimigo com mais facilidade. Né? E a religião ela vai ser determinante, porque a religião, lembra lá quando eu falei de Abraão, que Abraão ele vai ser tirado do seio da sua sociedade, que Abraão era diferente dos demais, que Deus olha um homem por lá e só vê Abraão de diferente.
É porque Abraão ele é monoteísta. Monoteísta é aquele... Teísta vem de crença e mono vem de um, que acreditava em uma divindade, em um Deus só, né? Um cara que acreditava só no Deus, que é o Deus da Bíblia do Antigo Testamento. Agora, o restante da Mesopotâmia, a Mesopotâmia no geral, cientificamente falando, a Mesopotâmia era politeísta, essa região era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, né? Teístas de crença, poli de vários. Então era a crença de vários deuses. Então eles acreditavam em muitos. Mas, gente, era tanta cultura que era um pouco difícil colocar num padrão só de religiosidade. Cada um tinha sua religiosidade. E, como eu falei para vocês, os zigurates, aí os acadianos vão continuar usando os zigurates e até ampliando, reformando alguns zigurates. E aí, como vocês veem aqui, os zigurates é esse aqui, lindo e maravilhoso, tá? E a arte deles é em alto relevo, não tem nenhuma pintura aqui da Mesopotâmia em alto relevo, mas no slide que eu vou mandar para vocês tem algumas gravuras em alto relevo, como era a arte da Mesopotâmia. Não tem quando você pega uma moedinha e você coloca a moeda debaixo de uma folha de papel em branco, aí você só pega o seu lápis e começa a riscar em cima da folha e não aparece a carinha da moeda, a cara ou a coroa da moeda? Pois é, isso é alto relevo, aquelas pinturas iguais a moedas, que tem a cara da pessoa um pouquinho elevada, sabe? Tem a cara da pessoa, a pessoa tá lá a moeda retinha e tem a cara da pessoa por cima, como se fosse uma outra parte de metal, como se fosse uma pequena montanha, tá ali plano e tem tipo uma elevaçãozinha, a cara da pessoa meio elevada, que você trisca, se você você não conseguir enxergar, você pode fechar os seus olhos, você trisca e você consegue sentir todo o rostinho da pessoa, toda aquela figura que tá ali na parede. Isso que é as pinturas em alto relevo, a maioria deles é em alto relevo, eu acho fantástico, né? Eu acho fantástico ver, nossa, mais de 6.000 anos, se você for contar, 4.100 anos, o zigurate mais antigo, né? Aí, então, em torno aí da Mesopotâmia é mais de 4.000 anos. Então, é em torno de 4.000 anos e 100 antes de Cristo. Aí você pega 2020, então é mais de 6.000 anos que eles fizeram aquelas pinturas de alto relevo e tá tudo lá bonita, tudo lá bonitinho, tudo no lugarzinho perfeitinho, sabe? E aí essa arte deles, eles pintavam o quê em alto relevo? Eles pintavam pessoas, animais, figuras do cotidiano, né? Figuras importantes, políticos e até deuses. Os deuses pareciam uma fadinha, né? Uma fadinha assim, com as asinhas, parecendo um mosquitinho não, coisa feia, né? Parecendo as fadinhas mesmo com as asinhas, né? Tudo bonitinho lá nas pinturas de alto relevo, é a coisa mais linda. Gente, me levem para viajar, quando vocês forem viajar, me levem para Mesopotâmia. É claro que esse lugar é uma zona de muito conflito, como eu falei para vocês, fica ali na Síria, enfim, tem alguns conflitos do Iraque com os norte-americanos, tem muitos conflitos nessa região. E aí é claro que a Síria passa por uma guerra de mais de 7 anos e em outros lugares também, onde antigamente era a Mesopotâmia, passa também por conflito direto. Então muitas dessas coisas lindas que vocês estão vendo aí no livro, elas correm grande risco porque tem algumas partes que já estão em ruínas, já foram destruídas por causa das intensas guerras, que nós vamos ver o motivo lá em Primavera Árabe. Se você também tiver curiosidade, pode me perguntar no privado, que eu vou responder o que é a Primavera Árabe, por que está tendo esse conflito. Uma coisa interessante para a gente poder finalizar a nossa aula é que a escrita deles, eles vão aproveitar a escrita que os sumérios desenvolveram, que é a escrita cuneiforme, só que eles vão adaptar para a língua materna deles, a acadiana. Então, a língua materna deles virou praticamente a língua mundial da época, que para eles o mundo era aquela parte do mapa que eu mostrei para vocês, né? Aquela parte ali, perto da Península Arábica, perto ali daquela parte da Turquia. Isso aí que era o mundo para eles. Então, todos os outros que não eram da Mesopotâmia, comerciantes, que não se entendiam, que tinham língua diferente, quando queriam se entender, falavam a língua acadiana, acadiana porque era uma língua meio que mundial mesmo. E aí, gente, o professor Gerson até pode explicar para vocês, o inglês hoje é considerado a língua oficial, né? Se você vai para algum lugar, você não sabe falar francês, não sabe falar italiano, né? Mas aí se a pessoa falar qualquer palavra em inglês, você, olha, eu já ouvi essa palavra antes, aí você começa a falar outras em inglês também, aí começa a se entender, aí começa a sair um diálogo e entende alguma coisa. Então, a mesma coisa acontecia nessa época. A língua materna acadiana, ela começou
a ser uma língua oficial nessas regiões, esse Oriente aí do meio, perto ali da Península Arábica, perto ali do Mar Mediterrâneo. E eles também, como eu falei para vocês, por eles desenvolverem a astronomia, a astrologia, eles vão fazer um calendário muito parecido com o nosso. Eles vão observar os movimentos do céu, vão observar os movimentos terrestres e vão definir um calendário muito semelhante ao nosso, de 12 meses, com 7 dias na semana. E uma coisa que os Estados Unidos usam e a gente também, né? Nosso calendário é baseado em deuses antigos, né? Por exemplo, dos norte-americanos, a quinta-feira, que o professor Gerson de inglês, a gente estava conversando sobre isso esses dias, ele me lembrou, eu já sabia, né? Mas já tinha esquecido, aí o Gerson me lembrou que na quinta-feira, não sei se você já viu aquela lenda de Thor, né? Que é dos nórdicos, que a Marvel fez um filme agora, né? Não sei se vocês lembram, mas Thor era um deus nórdico. E aí os Estados Unidos comemoram o dia de Thor, né? Que é o Thor Day, né? Thor Day, alguma coisa assim. Desculpa aí, gente, eu não sou muito fluente norte-americana, mas o Gerson ele pode ajudar vocês um pouquinho mais. Eu ainda tô treinando, E aí, também na economia, eles vão ser os que vão inventar a roda. Interessante, né? Porque, você pensa, grande informação, professora, pra que eu preciso disso? Gente, é pra você perceber que as pequenas coisas transformaram a nossa vida. Imagine você ir pro Mateus, é só hipotético, tá, gente? Não sai de casa, não. Assista a primeira aula. Você imagina você sair para o Mateus, ir para o supermercado Mateus, fazendo propaganda do Mateus. Não, fazer propaganda do Mateus não. Não estão pagando o suficiente por isso, não. Você vai para o supermercado. Aí lá no supermercado você chega e tem um carrinho lá. E aí você começa a colocar um monte de coisa. Bota um fardo de arroz, bota um monte de feijão, um saco de feijão. Aí você não quer só arroz e feijão, né? Aí você bota logo um monte de bisteca, um monte de carne, você fazendo logo um churrasco, né? Aí você bota chocolate, você enche o carro, fica topado, carrão grandão. Aí, gente, você tem que levar até em casa. Eita, levar primeiro até o caixa, né? Que é o primeiro desafio. Aí você não tem rodinha. Aí você tem, ou você vai empurrando, e aí vão te mandar embora, que você vai ralar a cerâmica. Ou você tem que chamar sua família, ei, vem cá, puxa aqui. Vocês vão suspender e vão levar até o caixa, né? E dá um trabalho porque você botou um fardo de arroz, um monte de carne, feijão, aí um monte de coisa lá naquele carrinho, tá topado, pesado. Chega no caixa, passou tudo, vamos pra casa. Você vai pegar a sua bicicleta de 5 cores, não tem roda. Então, deixa a bicicleta pra lá. Não, agora eu vou pegar a moto. A moto também tem roda. Agora você tira a roda pra você ver. Não vai ficar uma coisa vantajosa, né? Um carro tem roda também. Eita, e agora como é que eu vou levar esse carrinho de comida? Tem que puxar mesmo lá no braço e levar até a sua casa. Então, gente, pense. Eu sei que vocês pensam assim, que a roda, descobriram isso, fizeram uma festa. Sabe, são mais de 6.000 anos que nós estamos descobrindo pequenas coisas que estão modificando o nosso dia a dia. Então, se hoje nós temos todas essas tecnologias ao nosso favor, começaram com pequenas coisas, com pequenos detalhes, e aos poucos foi tornando o que nós conhecemos hoje no nosso dia a dia. Tá cheio de tecnologias hoje. Nossa aula é em videoaula. Então isso, através de tecnologia, só foi possível por pequenos avanços que todos os dias os seres humanos, que os humanos eles se permitiram em fazer, né, com pequenas coisinhas no seu dia a dia. Então a roda foi descoberta por eles e isso mudou muito a estratégias, a agricultura, as guerras, o transporte, tudo modificou, tudo ficou mais acelerado, mais cômodo, mais ágil. E também uma coisa, gente, que eu vou falar bem aqui pra vocês, mas que é para vocês entenderem como cultura, não como exemplo. Eles bebiam cerveja como se fosse café. A cerveja deles era como se fosse, até a Idade Média, até o final da Idade Média, era comum as pessoas beberem cerveja, porque era como se fosse um café. Mas aí, eu vou avisar uma coisa pra vocês. O alcoolismo é o único vício que não tem cura. Você vai tratando, você vai sendo acompanhado. Quando você decide largar o alcoolismo, você é acompanhado para que você não retorne para o alcoolismo. Para você não quer dizer que você não retorne a beber, porque todas as pessoas que elas se tornam um dia alcoólatra, todos os dias ela tem vontade de beber. Então é uma luta diária
para as pessoas que são alcoólatras. Então, eu sugiro para que vocês não entrem nessa, não bebam, não façam isso um costume. Só falei isso porque é a questão cultural. Vocês vão ver muitas séries, né? Eu assisto muitas séries vikings de Idade Média, e aí lá tá lá o povo bebendo cerveja, né? E aí, por quê, gente? Aí você fala, ai, que estranho. Não, era cultural, era como se fosse café, né? Do dia a dia deles. Freud também usava algumas substâncias químicas porque eles achavam que era um estimulante. Então, hoje em dia, né? Será que nós não temos uma droga que a gente parece que é inofensiva, mas na verdade nos faz mal, né? Coisas que nos fazem mal, que nós usamos para estimular, como café. Café é uma droga que estimula, né? Mas que desestabiliza todo o nosso organismo, né? Inclusive, eu tenho intolerância, comecei a ter intolerância de tanto tomar café, comecei a ter intolerância a café. Toda vez que eu bebo café, eu passo mal. E eu gosto tanto de café. E, gente, quantas coisas, né, que as pessoas colocam como se fosse moda, como se fosse bom, e na verdade não são, né? Nós estamos numa sociedade que virou bonito a pessoa expor um litro de cerveja, ficar bebendo, como se fosse um padrão de vida legal, aceitável, mas na verdade nós estamos colocando vícios no nosso dia a dia e naturalizando esses vícios, mas na verdade todo vício nos traz uma condição de escravos, de escravidão. Então vamos ver aqui, como é que os acadianos eles vão cair? Os acadianos eles vão cair, né, por causa das revoltas em terras que existiam. Os sumérios eles nunca aceitaram a ser subjugados pelos acadianos. Então eles sempre faziam revoluções. O governo dos acadianos nunca foi fácil, nunca foi leve, porque sempre os sumérios estavam tentando derrubar o governo acadiano. Então os acádios fizeram o quê? Os acádios eles estavam se envolvendo com guerra de Sargão, não conseguia segurar. Aí veio o filho do Sargão, conseguiu segurar. Veio o neto de Sargão, conseguiu segurar. Quando o neto de Sargão morre, ele já não consegue, os outros sucessores não conseguem segurar a barra, os conflitos que existiram na Mesopotâmia, e aí ele começa a ter um declínio até que outros povos aproveitam dessa fraqueza que a Mesopotâmia estava vivendo e invade a Mesopotâmia, conquista a Mesopotâmia. Então essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, né? Agora eu vou beber minha aguinha aqui no copo que eu comprei, que eu também não vou dizer onde eu comprei para não fazer propaganda, que aí vocês hoje estão conhecendo a minha casa, né, gente? A intimidade do meu lar, estão conhecendo meu copinho cheio de flores. Mas não desliga esse vídeo porque eu quero mandar um recadinho pra vocês. Nós, na próxima aula, nós vamos terminar a Mesopotâmia. Graças a Deus, né? Porque aulas muito extensas não são muito agradáveis. Então, vocês vão fazer umas atividadezinhas que eu vou passar daqui a pouco. A gente pode começar ali com a página 10, a página 11, a página 12 e a página 13. Por que que então